Olá, meus amigos, vamos aprender mais um pouco sobre as verdades que o Evangelho de Cristo nos revela. E nesta live, vamos levar o esclarecimento da verdade que o Evangelho de Cristo nos revela sobre a Igreja de Deus. Vamos levar essa verdade para esclarecer muita gente que está nas trevas em relação a esse entendimento sobre a Igreja de Deus. Hoje, o diabo lançou na mente das pessoas Igreja de Deus como instituição religiosa, né? Ambiente físico, lugar físico, geográfico. E o povo hoje tem a visão da Igreja de Deus dentro desse princípio de igreja, lugar físico. Mas vamos conhecer o que o Evangelho nos revela em relação a essa verdade, para que a gente tenha um entendimento dentro do esclarecimento da verdade do Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, para que a gente não ande nas trevas, na mentira, no entendimento corrompido, que não condiz com a verdade do Evangelho. Então vamos falar agora sobre igreja. Igreja de Deus. Igreja de Deus é um termo que Jesus usou para denominar o seu povo, seus discípulos, que vão estar nele, crendo nele. Quando Jesus diz, lá em Mateus, no capítulo 16, relacionando ali a uma questão de Pedro, Jesus vai dizer que ia estabelecer a igreja dele dentro daquilo que Pedro revelou de Cristo, que foi revelado a Pedro, aliás. A revelação é a pedra, a revelação de Jesus é a pedra, aonde nós, quando cremos nessa revelação, somos essa igreja que Jesus disse, que vai ser edificada sobre esta pedra, que é a revelação de Cristo, pois a pedra é Cristo. E quando Jesus vai dizer sobre esta pedra, que é a revelação do conhecimento de Cristo, quando o homem crê nele, a gente vai estar agora edificado como igreja, povo de Deus, igreja de Cristo edificada nele, que é a pedra. É aí que Jesus vai dizer, sobre esta igreja, edificarei a minha igreja. Igreja essa que as portas do inferno, não vão prevalecer. Mas que igreja é essa que Jesus disse que é dele? É a católica? É a evangélica? É a espírita? É a budista? É a mórmon? É tanta igreja, tanta religião que diz que é de Deus, tanta denominação, tanto ambiente, estrutura física que diz que é de Deus, casa de Deus, onde Deus está habitando e morando. É não. Isso é mentira do diabo, tá? Se você quiser acreditar ou não, se quiser permanecer com o entendimento nessa mentira, viva. Mas aqui você tem o esclarecimento, a luz de Deus, para te levar o conhecimento da verdade que você precisa conhecer para ser liberto. A igreja que Jesus disse que é dele, que ele edificou na rocha, que é ele mesmo, são pessoas que têm a revelação de Cristo, que creram em Jesus, que o conheceram dentro daquilo que Deus enviou. Essa é a igreja, pessoas que creem em Jesus, que têm o conhecimento da revelação de Deus, que o Evangelho mostra, que é Cristo. Ele é a pedra que ele falou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqueles que crêem nele, está edificado nele mesmo. O lugar onde eu tenho que estar edificado para a vida com Deus é o próprio Jesus. Então vamos trabalhar isso. Igreja de Deus. Que hoje esse entendimento que o Evangelho mostra para a gente crer é distorcido, deturpado e mudado os valores, trocado o princípio, para o povo se desviar, não crer e não seguir no que o Evangelho mostra. O inimigo, o diabo,
o pai da mentira, o enganador, que destrói a humanidade com a sua mentira, tirando a humanidade, privando a humanidade de voltar a Deus pelo caminho que Deus colocou. O diabo trabalha com a mentira para que o homem nunca conheça e nem ande, nem entre por essa porta para andar neste caminho, para voltar à vida com Deus. O trabalho do diabo é esse. Como é que ele faz isso? Com a mentira, pela mentira. Então o diabo criou essa mentira de igreja, onde colocou confusão na mente do povo, e cada um buscando a Deus por meio das suas igrejas, onde entende que é a de Deus. Não, a igreja de Deus é a evangélica, é a católica, é a de Mormon, e por aí vai. A mentira do diabo, onde leva as pessoas a estar preso com a sua vida devota, consagrada, como se fosse de Deus, dentro de uma igreja. E o Evangelho nos mostra que nós precisamos estar em Cristo para que nós seja a igreja, ligado a um corpo que é a igreja de Cristo. Como membro, eu estou ligado nesse corpo. Eu sou a igreja porque eu faço parte, que eu sou membro. Alguém diz, você não pode ser igreja só. Eu não sou igreja só. Eu sou um membro ligado à igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Eu sou parte dessa igreja. Eu estou ligado nesse corpo. Igreja de Deus, Cristo. A pedra onde eu estou alicerçado. Então a gente vai aprender que é muito importante, tem gente que ignora, acha que isso é nada demais, mas é muito importante ter esse conhecimento. Vamos lá, estou aqui no trabalho, estou aqui ligado aqui no movimento, nas câmeras, aqui ó, vocês me veem olhando muito para aqui porque aqui é as câmeras, onde eu estou ligado aqui ó, tá? Trabalhando, gente. Hoje é Dia das Mães, né? É uma data comercial, tal, para memorativa, mas eu estou aqui trabalhando, amém? Trabalhando no meu trabalho secular, e levando o conhecimento da obra de Deus para o mundo. Trabalhando dentro da vocação que foi me dada no reino de Deus. Pregando a verdade de Deus ao mundo. Esse é o meu trabalho. Então vamos lá. Estou trabalhando aqui o assunto Igreja de Deus. Que é distorcido, deturpado, e os princípios são trocados. Dentro do sistema aí religioso, que Satanás levantou para impedir o povo da verdade de Deus. Fazendo o povo acreditar que estão indo a Deus pela mentira. Pelas vias mentirosas. Pelos caminhos das trevas. Impedindo o povo de chegar e estar na luz. Então, o conceito igreja, que o mundo hoje entende, é maligno, é do diabo. Por quê? Porque tira você do entendimento de igreja, daquilo que o Evangelho revela. Vamos ver no Evangelho, porque, gente, olha, a pregação desses homens hoje, que estão no poder, no governo dessas igrejas, presta atenção numa coisa, é muito importante isso. A igreja de Deus, que somos nós, pessoas, só tem um governo, só tem uma autoridade para a nossa vida. Só tem uma cabeça para nós estar submisso, guiado por ela. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Cristo não deixou nenhum líder como autoridade para nós. Igreja de Deus que somos. Cristo não deixou Pedro, nem Paulo, nem nenhum apóstolo, nem nenhum líder religioso como autoridade sobre nós. Ao contrário, Jesus vai dizer que entre nós, a igreja dele, não deve ter quem exerça de domínio ou de autoridade sobre nós. Porque o domínio e a autoridade sobre nós é um só, é Cristo. A palavra dele. Acabou. Então, qual é o conceito hoje pregado por esses homens?
Que você só pode ser de Deus se estiver na igreja. Igreja é instituição, lugar físico geográfico. Que você não pode ser de Deus, não pode ser salvo, não pode estar em comunhão com Deus, se não estiver numa igreja. Igreja, lugar físico, instituição geográfica. E eles ainda ensinam para vocês, onde o mundo está preso nessa mentira, que tem que estar sob a autoridade de um líder de igreja, onde eles ensinam ao povo que eles são o canal da bênção de Deus para o povo, a autoridade de Deus para o povo, a cobertura espiritual de Deus para o povo, a quem o povo tem que se submeter. Usando eles se denominam para o povo como mediador, sacerdote. Acabou, meu filho. O ofício sacerdotal, onde precisava de um líder, de um homem, para levar a nossa oração, a nossa adoração, para levar o nosso pedido, as nossas ofertas a Deus, acabou. Acabou, meu filho. A necessidade de um templo, onde era necessário para estar indo para esse lugar físico, geográfico, fazer expiação, sacrifício, adorar a Deus, encontrar a Deus, acabou isso. Mas esses líderes religiosos continuam pregando essa mentira e tirando vocês do conhecimento do Evangelho de Cristo. Quem está operando neles para pregar essa mentira? É o Espírito Santo? Ou é os espíritos enganadores, levando eles a pregar a doutrina de demônios? Eles são de Deus ou do diabo? Se eles são de Deus, como estão pregando contrário ao Evangelho? Se eles são de Deus, como estão deturpando a verdade do Evangelho? Se eles são de Deus, por que estão privando o povo da verdade do Evangelho? Tirando o povo do centro e levando o povo à igreja, não a Cristo. Colocando a igreja como centro da vida do homem com Deus, da salvação do homem, da adoração do homem, do encontro do homem com Deus. Eles tiram Jesus e colocam igrejas. Para você estar nela, e ali você ser salvo, ser de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Eles centralizam tudo nesse ambiente igreja, lugar físico, geográfico, instituição que eles levantaram, e eles criaram esse sistema eclesiástico de domínio e autoridade, colocando regras e princípios deles, como se fosse de Deus para o povo viver. A igreja de Deus não é uma instituição física, não é uma instituição visível. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é o sistema religioso denominacional Assembleia de Deus, católico, Testemunho de Jeová, Mórmon, Batista, Presbiteriana, Deus é amor, Universal e por aí vai. Isso não é o reino de Deus. Isso é o reino dos homens. Tais instituições religiosas que se denominam Igreja de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, que somos a Igreja de Deus, aonde Deus está. O templo não é aquela igreja, é nós. O santuário não é aquela igreja, é nós. Mas olha o que eles ensinam. Você tem que vir para o santuário. Aqui é o lugar sagrado, no altar. Trazer sua oferta, trazer seu pedido para Deus te ouvir. Isso é paganismo. Quem vive isso está perdido da verdade, está ainda na mentira, dentro do engano. Eu não preciso de um santuário, eu não preciso de um altar. Eu sou o santuário, eu sou o templo e a casa, onde Deus habita em mim. O culto, a adoração a Deus, eu não preciso de um santuário, de um templo, de um lugar para prestar o meu culto e minha adoração a Deus. O culto e a adoração a Deus, eu presto ele na minha vida, no meu viver. Me negando e vivendo a palavra dele. Esse é o culto racional. Esse é o culto que Deus quer dos verdadeiros adoradores. É você viver com a sua vida no entendimento da palavra e se negando contra tudo que vem tirar você da palavra. O povo está dentro das igrejas fora da palavra. Que adoração é essa? Deus não está recebendo. É uma adoração vã. Estão reprovados da fé. Deus não está dentro dessas igrejas. Deus quer habitar em você. Se você crê em Jesus e se converter a Ele.
para que você seja membro que forma a igreja. Enquanto você estiver dentro dessas igrejas, pensando que é de Deus, está em Deus, você continua perdido de Deus, separado da vida com Deus, pelo entendimento corrompido, a dureza do coração e a ignorância, porque não está dando ouvido à palavra. É isso que a Bíblia revela. Igreja de Deus não é nenhuma denominação. Todos os pastores engrandecem o seu ministério, dizendo que é a igreja de Deus, prendendo vocês em serviço, em atividades, em trabalhos, em compromissos, em obrigações, como se fosse para Deus, dentro das igrejas deles, onde eles colocam a mentira no entendimento de vocês, cauteriza a mente de vocês com a mentira de que é a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus, vou buscar Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus. Isso é o entendimento que tira você da verdade do Evangelho. Você que tem esse entendimento, você está perdido da verdade do Evangelho. Está direcionando tua vida para Deus no alvo errado. Logo, todo o teu sacrifício, tua devoção, tua vida de consagração a Deus é reprovada, porque não está dentro da direção do Evangelho. Você está se dedicando, consagrando tua vida e o teu viver, não é a Deus. É aos homens dentro das igrejas deles, a quem vocês estão submissos e obedecendo. Para vocês consagrar a vida de vocês a Deus, tem que estar em Cristo primeiro. Para Deus receber eu e você, é preciso estar em Cristo. E para viver a vida santa com Deus, é preciso andar na palavra de Cristo. Aprendam isso. Deus não vai receber você porque você está dentro de uma igreja, não. O único meio de Deus receber o pecador justificado e santificado para a comunhão com Ele, a aprovação dEle, é por Jesus Cristo, pela fé em Jesus. A partir daí, eu agora em Cristo, eu tenho que viver minha vida santificando-me para manter a minha comunhão com Deus em Cristo. E como é que eu me santifico? Não é em culto de jejum, não é em culto de consagração, não é em sacrifício de igreja, não é em vida de usos e costumes, não é em vida de bondade e de caridade, porque não bebo, porque não roubo, eu sou santo, porque estou na igreja. Até isso o povo não entende. Pode perguntar o que é santificação para o povo. Não, eu sou santo, eu não bebo, eu não uso essa roupa, eu sou da igreja, eu não vou para aquele lugar ali, porque eu sou santo. Eles não sabem, porque não são ensinados na verdade. A minha vida tem que ser santificada, onde a palavra diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas o que é essa santificação? Essa santificação é eu estar com a minha vida andando na palavra, sem me desviar dela. Acabou, não tem outra coisa. Andando pela palavra, eu estou santificando minha vida. E a palavra não me ensina a viver dentro de culto disso, daquilo outro. A palavra não me ensina a estar dentro de nenhum ambiente chamado igreja. A palavra não me ensina a buscar nenhum líder como sacerdote, mediador de Deus para a minha vida. A palavra não me ensina a estar em nenhum ambiente como santuário, templo, casa e morada de Deus, para poder estar lá adorando, servindo e encontrando a Deus. A palavra não ensina isso, mas eles ensinam isso. Eles ensinam isso porque quem está guiando eles nos ensinamentos que eles dão, não é o Espírito Santo, é o diabo. É por isso que eu digo, são do diabo, não de Deus. Alguém disse a mim, irmão Edson, o senhor julga muito. Eu digo, julgo não, meu irmão. Eu falo dentro do conhecimento da palavra. Eu determino, aliás, perdão, eu não determino nada. Eu afirmo aquilo que a palavra me autoriza. E a palavra me autoriza a afirmar, a fazer o julgamento com base na palavra, de quem é e quem não é de Deus. Porque se alguém não está no Evangelho, fiel à doutrina de Cristo, se mantendo nela, se alguém está prevaricando, adicionando, misturando, deturpando, falsificando o Evangelho, criando conceitos e meios, não é de Deus, é do diabo. É a palavra que me autoriza a fazer esse juízo. Eu falo com a autoridade da palavra, irmão. Quer me questionar? Usa a palavra. Me questiona com a palavra. Contraria o que eu estou dizendo usando a palavra. Traz um argumento plausível. Então essa questão de igreja é uma grande mentira de Satanás. Se você observar, quantos e quantos milhões e milhares de pessoas
não estão presos, escravizados, alienados, servindo como se fosse a Deus, com as suas vidas devotas, dentro de igrejas, na direção dos seus líderes das igrejas, a quem chegam a venerá-los, idolatrá-los, adorá-los. Olha aí agora, morreu um líder supremo da Igreja Católica e agora assume o outro. Olha aí a veneração do povo. Ah, mas são os católicos evangélicos também. Estão idolatrando seus pastores, presidentes. Estão idolatrando suas igrejas, instituições, ministérios. Estão idolatrando seus pregadores, cantores, profetas. É muita idolatria dentro do sistema religioso evangélico. Só que o rótulo é diferente, não é? O rótulo é diferente. É um rótulo evangélico. Pensando que estão servindo a Deus. Estão dentro da direção do mesmo Espírito. O Espírito do engano e da mentira, das trevas. Levando o povo a seguir instruções que são doutrinas de demônios. Igreja de Deus, vamos aprender isso aqui? Não é esse o conceito que é pregado. Todos os pastores, irmãos, todos eles pregam que, olha, aqui é a casa de Deus, é o santuário, venha para o templo, venha adorar. É ou não é? É ou não é isso? Porque o interesse deles é esse. Se vocês não estiverem nos templos, eles não têm o lucro deles. Se vocês não estiverem nos templos, eles não têm o funcionamento do império deles. Eles querem manter seus impérios funcionando. Eles querem manter a renda das igrejas deles. Eles querem manter a multidão lotando as igrejas deles, para que eles continuem na sua posição de glória, no seu poder de governo, nas suas prosperidade financeira. Eles estão preocupados com isso. Aí ficam manipulando vocês, coagindo vocês, com a mentira do diabo, porque se você não estiver na igreja, você não é de Deus. Irmãos, tem pastores pregando que se você não estiver numa igreja, você não é salvo. Estão colocando a salvação no mérito de vida de igreja, dentro de igreja. Se você não der o dízimo, tem pastor pregando isso, não é salvo. Se não tomar ceia, se não estiver numa igreja, se não estiver sob a autoridade de um pastor, não é salvo, não tem ligação com Deus, porque você é ensinado que só encontra Deus dentro das igrejas. Ai de você se não tiver igreja. A minha vida não está alicerçada em igreja. A minha vida com Deus. A minha vida com Deus está alicerçada em Cristo. Para que eu seja membro da igreja de Deus, eu preciso estar em Cristo. Não dentro de uma denominação que se diz igreja de Deus, para que eu seja de Deus, igreja dele. Não. Então, veja quantas mentiras do diabo, mas o povo está com a mente tão cauterizada que desprezam a verdade e coloca essas mentiras como verdade de Deus. Vai pregar isso para um religioso evangélico católico, ele vai dizer logo, tu é um desigrejado, porque para eles, a mente deles foi cauterizada na mentira de que de Deus é quem está dentro de uma igreja, vivendo a vida escrava, o igrejanismo. A tradição, a devoção, o sacrifício de vida religiosa da igreja. Eles entendem que isso é que denominam, caracteriza ser de Deus. É aí onde o diabo engana eles. É aí onde vai acontecer aquilo que Daniel diz: muitos vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Porque só vai prevalecer diante de Deus não é quem estava dentro de igreja, igrejas, denominações, é quem está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Para ser igreja de Deus é preciso estar em Cristo, não dentro de igreja, denominações. Olha o que a palavra vai dizer. Vamos aqui. Eu estou trazendo um pouco desse esclarecimento, sabe, gente? Porque Deus tem levantado profetas, homens, para usar a profecia escrita, para condenar os falsos profetas e suas profecias do inferno, tirando o povo da direção da profecia escrita de Deus. Deus tem levantado muitos homens, mas cuidado,
esteja mais atento a ouvir. Seja prudente a analisar o conteúdo e vá buscar conhecer a Jesus para conferir tudo pela verdade. Amém? Olha o que a palavra diz. Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta. Olha o que ele vai dizer no versículo, capítulo 12. Vamos ler o que está escrito no versículo 12 ao versículo 18. Preste atenção no que está escrito no versículo 12 ao versículo 18. Eu vou fazer a leitura para adiantar. Porque se eu for parar para explicar, aí eu como muito tempo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está entendendo isso aqui? Está entendendo a forma com que Paulo está expressando, falando sobre a igreja de Deus? Fazendo a simbologia de um corpo que é formado por muitos membros. Paulo não está aqui se denominando, se dirigindo, se referindo a uma igreja denominação. Paulo está falando dos cristãos, que eles são como se fosse um corpo, a igreja de Deus. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Um só corpo. Presta atenção nisso. Aí alguém, não, a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus aí, hein? A católica diz que é. As evangélicas é uma grande divisão. Porque se tem uma igreja que mais tem divisão neste mundo, é a Assembleia de Deus. Esse ministério denominacional Assembleia de Deus. No sistema religioso evangélico, a igreja que tem mais divisão é a Assembleia de Deus. Aí tem, no sistema religioso evangélico, tem Batista, Presbiteriano, Deus é Amor, Universal, Adventista. É tanta denominação, todas elas se denominam especial de Deus. Olha que confusão. E quem está dentro dela, hein? Está perdido porque está dentro dessa confusão e da mentira. Não tem o conhecimento da verdade. Porque ele vai ficar preso na visão da igreja dele. Ele não vai conseguir ver a luz para iluminar e libertar ele da mentira. Porque ele não vai olhar para a palavra. Ele vai olhar para a palavra falsificada, manipulada pelos líderes das igrejas, que vai adequar a palavra dentro do princípio que ele estabelece para o povo crer. Eles não se submetem à palavra. Eles adequam, colocam a interpretação dele, a visão dele, na palavra. Eles não aceitam a palavra. Há um só corpo, há uma só igreja, irmão. E a igreja de Cristo não está dividida, como essas igrejas aí estão e todo dia se dividem. Eu fazia parte de uma denominação que era tanta gente saindo e abrindo igreja, irmão. Todo mundo quer ter sua igreja. Todo mundo quer abrir sua casa de Deus. Todo mundo quer abrir o santuário e dizer ao povo, vem adorar a Deus aqui. Porque todo mundo quer ter o seu lucro, irmão. Todo mundo quer ter seu negócio. Todo mundo quer ter sua cadeira de governante sobre o povo. Cuidado, irmão. Desperta, deixa de ser menino. Vamos lá, vamos ler. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Estou lendo Coríntios, 1 Coríntios 12. Vamos ler o versículo 13. Pois todos fomos batizados em um Espírito. Esse aqui é o batismo do Espírito Santo. Que todos nós que cremos em Jesus somos batizados nele. Para formar o corpo. Para ser igreja. Está entendendo aqui? Olha a palavra te revelando, irmão. Iluminando tua mente. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Formando um corpo. Seja de judeu, de grego, de servo, de livre. E todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então todos são batizados pelo Espírito Santo para ser igreja de Deus. Para que você seja membro formando essa igreja, tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Vamos lá, vamos continuar lendo, porque se eu parar para explicar, aí eu gasto muito tempo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. O corpo é formado por muitos membros. Membros de igreja de denominação, não. Não é membros de igreja de denominação que o corpo é formado. O corpo, igreja de Deus, é formado por muitos membros, que são pessoas convertidas a Cristo, que são membros que formam a igreja. Não é membros de igrejas do homem.
E Paulo vai dizer, aí vamos ler o versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quem é que leva os membros a estar no corpo? É Deus. Deus colocou os membros, não foi na instituição religiosa Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Igreja Católica, Igreja de Mórmon. Deus, ele coloca os membros num só corpo, que forma essa igreja ligada à cabeça que é Cristo. A igreja de Deus não é uma denominação. A igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, que individualmente são membros. A partir do momento que eu me converto a Cristo, eu sou membro. Estou ligado nessa igreja. Estou ligado nesse corpo. Aí fica um bocado de pastor aí, com argumento para fazer o povo voltar para as igrejas dele, para fazer o povo estar escravo nas igrejas dele. Aí fica um bocado de pastor dizendo, você não pode ser um membro fora da igreja. Quem disse a você que eu estou fora da igreja? Quem está fora da igreja é vocês, dentro dessas igrejas. Eu estou ligado no corpo, à igreja de Cristo. Eu estou fora da igreja de vocês, não de Deus. Você já viu esses pastores pregando isso? Ah, você não pode ser um membro fora da igreja. Você não pode ter vida com Deus fora da igreja. Você não pode ser um discípulo de Cristo fora da igreja. Ao contrário. Se eu estiver dentro dessas igrejas, eu nunca vou ser discípulo de Cristo. Se eu estiver dentro dessas igrejas, eu nunca vou ser membro do corpo de Cristo. Porque essas igrejas, o Espírito que opera nelas, não é o Espírito Santo. Não leva o povo a Cristo. Essas igrejas, é o espírito do engano trabalhando para desviar o povo de Cristo. Cuidado, irmão, preste atenção nisso. Aí fica esses pastores aí com esse argumento para manter o povo escravizado, com a mente cauterizada na mentira do diabo pregada por eles, dizendo, você não pode ser um membro da igreja de Deus fora da igreja. Qual a igreja? A igreja deles? Eu sou membro da igreja de Deus. Não é por estar dentro da igreja dos homens. É por não estar nela. Está em Cristo. Está em Cristo. Eu só posso ser membro da igreja de Deus quando eu estou em Cristo, selado pelo Espírito Santo. É Ele que me insere. É Ele que me introduz. É Ele que me leva a estar ligado nesse corpo, igreja de Deus. Não é o pastor, nem a carteira de membro da igreja do pastor. A igreja do teu pastor está te tirando da igreja de Deus. O teu pastor diz que essa igreja é de Deus. Vai ver quem é quem manda lá? Usa a tua inteligência para ver quem é o cabeça dessa igreja. Quem tem autoridade aí, se é Cristo ou é teu pastor. Faz um teste. Se essa igreja aí que teu pastor diz que é de Deus, fala a verdade para ele do dízimo, para ver se ele vai aceitar. Fala a verdade para ele que igreja, instituição não é casa de Deus, para ver se ele não vai te corrigir. Corrige ele com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo, para ver se ele vai aceitar. Vai, para tu ver se essa igreja que tu está é de Deus ou é do pastor. Quem governa nessa igreja não é Cristo, meu amigo. Vai lá para a igreja de Malafaia, vai para a igreja de Edir Macedo, vai para a igreja de Ailton, se submete ao que ele quer dar, para ver se tu não sai para fora. A igreja que eles constroem, os templos, é dele. E se tu não quiser congregar, ninguém quiser congregar, eles derrubam, eles vendem, eles não deixam com vocês. Aí vocês, não é a igreja de Deus. Deixa de ser menino levado por essa mentira, irmão. Os pastores estão aí criando seus templos, seus imóveis, fazendo dinheiro, levantando imóveis e depois vendendo. E o povo é casa de Deus, é a igreja de Deus. O povo tudo perdido na mentira, escravizando sua vida no lado financeiro, sua vida de devoção, de trabalho, de sacrifício, como se fosse a Deus. Vão conhecer a verdade para ser liberto. Paulo vai dizer que todos nós estamos ligados no corpo, porque fomos batizados num só Espírito, que nos liga ao corpo, igreja de Deus, que é Cristo, a cabeça dessa igreja. Igreja de Deus somos nós. Agora vamos ler mais um texto aqui, para a gente entender
Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 11. É muito importante esse texto aqui para você ler, examinar, estudar e buscar entender o que ele nos ensina. Vamos ler capítulo 4 de Efésios, versículo 11 ao 16. Eu vou fazer a leitura porque eu gosto muito de parar para explicar os detalhes. Isso gasta tempo. Eu não tenho tanto tempo aqui para poder ficar assim sequenciado, sem, entendeu? Que sempre tem uma interrupção, tal, que eu estou no trabalho. Vocês já entendem isso. Mas vamos ler Efésios para a gente conhecer mais a verdade que o Evangelho revela sobre o princípio de igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que é isso? O ministério da vocação para o ministério da palavra. Isso aqui é a vocação para o ministério da palavra. Isso não é título dentro de igreja, denominação. Aprendam isso. Isso aqui, pastor, evangelista, doutor, mestre, apóstolo, é vocação para o ministério da palavra. Para levar a palavra para aqueles que já aceitaram a fé, doutrinar, instruí-lo. Para levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, ministrando o evangelho. Isso aqui é vocação, irmão. Isso aqui não é um título de pastor dentro de nenhuma igreja do homem. Isso aqui não é uma hierarquia eclesiástica. Isso aqui não é uma hierarquia eclesiástica, como eles ensinam. Não, tem que ter a escadinha, né? Já viu alguém dizer isso? Não, tem que ter a escadinha. Tem que ser obreiro, diácono, presbítero, não sei o quê, até chegar pastor. Aonde é que Jesus ensinou isso? Aqui não é uma escadinha, aqui é vocação que Deus dá a quem Ele quer. Não é formado dentro da igreja do homem. Não é consagrado e colocado unção derramando óleo pelos homens de igreja. Isso aqui não pertence a nenhum pastor, a nenhum líder de igreja. Isso aqui só a Deus pertence. É Ele que escolhe aqueles que Ele dá a vocação de pastor, de profeta, evangelista. O problema é que muita gente hoje está se fazendo de pastor, de profeta, de evangelista, agora não conhece nada do evangelho. Como é que tu é evangelista? Não tem a mensagem do evangelho, não sabe ministrar em defesa do evangelho, não sabe levar o esclarecimento do evangelho. Como é que tu é evangelista? Não, eu sou um ministro, eu sou pastor. Não sabe dar uma doutrina, não sabe formar ensinamentos com o conhecimento do evangelho para o povo, não sabe preparar o povo para ser discípulo de Cristo. Como é que tu é pastor? Só porque tu fica rodando dentro da igreja, achando que é o Espírito Santo te usando? Só porque tu fica gritando, falando língua estranha? Só porque tu fica criando um movimento de campanha, de pacto, de voto, para aglomerar a multidão, para estar perdendo o equilíbrio e a noção? Gritando, embriagado, perdendo a noção, o povo tudo manifestado, desequilibrado, histérico, fanático. Aí eu sou pastor. Pastor de onde, rapaz? Tu é pastor desse povo aí que tu tá aí, levando na mentira. Porque ser pastor no reino de Deus não é ser pastor de um título, de uma posição de igreja. Essas igrejas de denominação não é o reino de Deus. Isso aí é o reino do homem. Pastor tem a vocação. E quem foi vocacionado para pastor tem a sabedoria para usar a palavra. Maneja bem a palavra. Sabe aplicar uma doutrina. Sabe defender o evangelho. Sabe entrar num debate apologético em defesa da fé. O cara é pastor. Não tem conhecimento de Bíblia. Não maneja bem a palavra. Não sabe aplicar uma doutrina para fortalecer os irmãos, proteger os irmãos, livrar os irmãos do engano e da mentira. Fica só prendendo os irmãos dentro das igrejas deles, com movimento, com sacrifício de culto, compromisso dentro de igreja. Venha para o culto da vitória, venha para o culto da marcha, venha para o culto de avivamento, venha para o culto profético, culto de não sei de quê, culto disso, culto daquilo. Esse cara é pastor de onde? É da igreja dele. Do reino de Deus não, irmão. Quem foi vocacionado com a vocação de pastor para o reino de Deus, ele sabe trabalhar usando a espada do Espírito para combater contra a mentira de Satanás pregada para o povo como verdade de Deus. Se esse cara fosse pastor, ele estava ensinando a palavra, não estava ensinando esse movimento. Se esse cara fosse pastor, não era menino rodando dentro de igreja. Estava dentro da igreja aí dele, ensinando o povo lucidez, sobriedade, com inteligência e sabedoria a palavra.
Aí o cara diz, eu sou pastor, pastor do teu povo, da tua igreja, porque esse povo aí é teu discípulo. Aí tu é pastor sim deles, pastor do reino de Deus não, irmão. Vamos lá, vamos voltar para a palavra, tá vendo, irmão? Então Paulo vai dizer que Deus, ele vocacionou cada um, ele mesmo, a quem ele quis. A Bíblia diz que não é para quem quer, não é para quem deseja. Quem deseja, deseja uma excelente obra, mas não é para quem deseja, é para quem Deus escolhe. Como o Espírito Santo ele quer dar a cada um. E a vocação que o homem tem de pastor, de profeta, de evangelista, ele não precisa dizer, isso é notável. Dá para se ver quem tem a vocação de pastor, porque tem habilidade com a palavra. Ele está sempre em defesa do evangelho. Ele está sempre levando o povo a Cristo. Ele está sempre iluminando as pessoas, porque ele tem a vocação para levar o evangelho, que é a luz de Deus, para iluminar os que estão nas trevas. Então Paulo vai dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores e pastores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Está vendo? Não é o ministério igreja dele, não. A obra do ministério da palavra. O meu ministério é pregar a palavra. Não é abrir igreja, lugar geográfico, para dizer é o meu ministério. E começar a criar um bocado de igreja por aí, e chamar o povo para ali, e prender o povo dentro dela, sem ministrar a palavra, não. Querendo o aperfeiçoamento de quem recebeu a vocação para o ministério da palavra. Esse ministério é importante, veja para quê. Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo para que Deus deu a vocação de pastor, profeta, evangelista? Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Edificar, dar o crescimento no conhecimento dos irmãos, para os irmãos deixarem de ser menino, para os irmãos não estar sendo levados por vento de doutrina, não ser feito negócio de homem, não estar seguindo doutrina de demônios. É preciso aquele que tem a vocação, que foi chamado para pastor, profeta, evangelista, levar o ensino, o esclarecimento, orientar, corrigir, instruir, proteger os irmãos, formar nos irmãos o conhecimento de Cristo, para que eles deixem de ser menino e sejam edificados na fé, tenham crescimento no conhecimento de Cristo. É para isso que Deus dá o dom e a vocação. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé. Meu irmão, tem que ter a unidade da fé. É um bocado de gente vivendo, cada um numa fé diferente. Cada um num entendimento diferente. Cada igreja tem a sua regra doutrinária, seus princípios e valores de Deus. A igreja de Cristo é uma só fé, não é? Para até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O cristão ele tem que crescer no conhecimento de Cristo, irmão. O cristão ele tem que ser edificado, crescer, ter a convicção da fé para não ser levado, estar aí cocheando em dois pensamentos. Chega uma doutrina nova, o cara vai. Chega um profeta novo, o cara vai. Chega um homem que diz que é de Deus, ele vai. Nós temos que ter a firmeza, a segurança. Estar edificado com o crescimento. Na fé, o conhecimento de Cristo, irmão. Todos nós temos que estar ligados a Cristo, que é a cabeça. A união da igreja não depende de uma igreja. A comunhão da igreja de Deus não depende de uma igreja denominação. A comunhão da igreja de Deus depende de Cristo. Se estamos ligados nele, temos comunhão com o outro. É o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Quem é esse uns com os outros? Eu estou na fé, vou ter comunhão com quem está na fé. Não é com quem está em igrejas, seja ela qual for. A minha comunhão com os santos é com os santos que estão santificados por Cristo, na fé em Cristo, na doutrina de Cristo,
firmado em Cristo. Não é com os santos de igreja, na fé de igreja, na vida de igreja, santificando sua vida em igreja. Eu não tenho comunhão com religioso, nem com membro de igreja, denominação. A minha comunhão é com outros membros do corpo de Cristo, igreja de Deus. Quem está em Cristo, eu tenho comunhão. Porque jamais alguém que está em Cristo não tem comunhão com outro que está em Cristo. Porque a minha fé é a dele. A doutrina que eu sigo é a dele. O Espírito que me guia é o que guia ele. Se tem alguém que não está nessa comunhão, então há uma situação que não é o Espírito de Deus operando. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha a nossa unidade da fé, a comunhão, o vínculo da paz. E hoje vai ver a paz que esse povo tem. Nem eles mesmos, dentro das instituições dele, um com o outro, é tudo dentro de mentira e de hipocrisia. É um querendo derrubar o outro por causa de posição, por causa de cargo, por causa de apresentação, por causa de consagração. É uma briga do inferno dentro dessas igrejas, irmão. De Deus, se tem um lugar que Deus não está, é dentro dessas igrejas, que não é a igreja de Deus. A igreja que Satanás não vai prevalecer não é igreja denominação, é pessoas que estão em Cristo. Satanás não prevalece sobre aqueles que estão em Cristo, que é a igreja de Deus. Só para encerrar aqui, Efésios, eu estou lendo o capítulo 4, vamos ler o versículo 14 ao 16. Olha o que diz a palavra. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Quantos homens estão aí enganando o povo, hein? Com doutrinas de demônios, ventos de doutrina. Quantos homens aí estão enganando o povo? Se colocando como homens de Deus, profeta, enviado e tal. Olha o que a palavra está dizendo, irmão. Coloca a tua mente aqui, irmão. Vai buscar andar com a vida com Deus, guiado pela luz de Deus, a palavra. Não vive tua vida com Deus guiado pelo líder da tua igreja, dentro de igreja. Não vive tua vida com Deus dentro de igreja não, irmão. Não coloca a tua vida centralizada na igreja não. Se tu quer ter vida com Deus, coloca a tua vida centralizada em Cristo, na palavra. Olha o que vai dizer aqui, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, que não tem firmeza, levados em roda por todo o vento de doutrina, muitos ensinamentos em nome de Deus, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Estão fraudando, falsificando a palavra de Deus, levando engano para o povo. Levando engano para o povo esses homens. Olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos crescer nele, seguir a verdade, estar na verdade. E se alguém não está de acordo com a verdade, seja repreendido, seja corrigido, não importa quem é, tem que ser repreendido, porque nós temos que priorizar a nossa vida na verdade. E se alguém não está na verdade, está trazendo conceito fora da verdade, tem que ser questionado, repreendido e reprovado. Reprovado, porque não está na verdade. Não é porque não está dentro de igreja. A nossa vida não tem que ser principiada em valores de igreja, é valores da verdade. E Paulo vai dizer, antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Paulo vai dizer, é Cristo. Olha o versículo 16, no qual todo o corpo, que é a igreja, todos os membros que formam a igreja, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Igreja de Deus, vive o amor a Deus. E o amor a Deus não é estar cantando hino de louvor lá nos púlpitos das igrejas dos homens, aquele movimento emocionalístico. Deus, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Esse não é o amor que a Bíblia nos ensina a ter com Deus. Não é o amor de expressão verbais. Não é o amor de momentos de culto, de solenidade. Não é o amor de momentos emocionalísticos. É o amor consciente, na razão, no entendimento. O amor a Deus é guardar e se submeter ao que Ele ensina
Amar a Deus é quem guarda a palavra dele, irmão. Não é quem canta hino de amor a Deus. Louvar a Deus não é cantar hino de louvor. Essas músicas evangélicas. Tem letras que é até interessante, é até bonita, mas tem letras que o pessoal não percebe, que não glorifica a Cristo. A maioria desses hinos são letras antropocêntricas. Isso quer dizer o quê? Que engrandece o homem, não a Deus. É sabor de mel, é vitória, é na cabeça do diabo, ele vai te dar vitória, Deus está te dando vitória, é só para massagear o ego do homem. A igreja de Cristo, ela tem que estar ligada à cabeça. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus, ela nos revela. Que todos nós somos corpo. Ligado à cabeça, que é quem guia o corpo. Por que é que essas igrejas é tanta discordância e disputa entre elas? Porque essas não é a igreja de Deus. Igreja de Deus não é essas denominações aglomerando essas pessoas. Igreja de Deus não é essas denominações que aglomeram essas pessoas. Vamos entender aqui. Eu fiz umas anotações aqui para a gente entender. A igreja de Cristo, ela tem a ligação nele mesmo. E os membros que estão em Cristo, que formam essa igreja, têm comunhão uns com os outros. Não, eu sou igreja de Deus porque eu estou na Assembleia. Se eu sair da Assembleia, os irmãos já não têm mais amor por mim. Os irmãos já não me consideram mais. Porque o amor é enquanto eu estou dentro do ministério, no grupo, nas reuniões, nas atividades religiosas. Se eu não estiver lá, eu já não sou mais de Deus. Eu já estou desviado. Porque eles botam a atenção dele, o princípio que ele entende de vida com Deus, para que eu considere você como de Deus, você tem que estar dentro da igreja que eu faço parte, denominacional. Aí os da católica defendem os princípios católicos. Os das igrejas evangélicas, cada um com suas denominações, defende os princípios de sua denominação. Tem denominação religiosa evangélica que não permite o membro dela ir para outra igreja. Não, você é dessa igreja. Você serve a Deus aqui. Você não pode juntar ali, porque eles são membros santos. É ou não é? Igreja de Deus, irmãos, não é essas instituições religiosas. Todos que estão vivendo dentro dessas instituições religiosas, subjugados, escravizados, com os fardos pesados de servidão, muita regra, muito compromisso, muita obrigação, estão escravos, impedidos, privados do conhecimento de Deus, por onde vão ser verdadeiramente selados como membro para fazer parte deste corpo de Cristo, Igreja de Deus. Só por crer em Jesus está na verdade dele. Então, Igreja de Deus somos nós, quando estamos em Cristo, e aí vamos ter comunhão um com o outro que está em Cristo também. Eu não tenho comunhão com quem está na igreja católica, eu não tenho comunhão de fé com quem está nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque quem está na igreja católica vai defender os princípios e valores da doutrina católica. Quem está nas igrejas evangélicas vai defender os princípios e valores das igrejas evangélicas, estabelecidas pelos pastores. Quem está em Cristo, o verdadeiro membro da igreja de Deus, quem está em Cristo vai ter que defender os princípios e valores do Evangelho, que vai contrariar os princípios e valores das igrejas católicas, das igrejas evangélicas e de qualquer igreja. Então eu tenho comunhão com quem está em Cristo, onde a nossa fé está de acordo. A doutrina, estamos andando nela. O Espírito que nos guia é um só, que nos leva a glorificar e a estar em Cristo, não em igreja. Está entendendo? Então, nós, para ser igreja de Cristo, temos que estar nele. Não devemos receber um outro evangelho. Devemos ter cuidado com a nossa vida na doutrina de Cristo. Se eu sou membro da igreja de Deus,
corpo de Cristo, eu tenho que estar em Cristo. Não receber outro evangelho. Cuidar da minha vida na doutrina. Seja lá quem for, se pregar contrário ao que a doutrina de Cristo ensina, eu tenho que me afastar, reprovar, protestar e condenar. Quem é membro da igreja de Deus, consagra e devota a sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Não a vida de escravidão de serviço de igreja. Quem é membro da igreja de Cristo está guiado por ele, que é a cabeça. Não pelo pastor, mas por Cristo, que é a cabeça. No senhorio de Cristo, na autoridade de Cristo, no domínio de Cristo, não de pastor. Quem é membro da igreja de Cristo não se julga maior do que o outro, porque entre os membros da igreja de Cristo não tem maior e nem menor. Não deve ter quem queira exercer de autoridade. Eu sou mais de Deus, eu tenho mais unção de Deus, eu tenho mais autoridade de Deus. Quem vive isso não é de Cristo, porque Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que quem quiser ser o maior, sirva. Entre nós não tem maior nem menor. Entre nós, membros que formam a igreja de Deus, não devemos se submeter a nenhum líder religioso como autoridade de Deus. O próprio Jesus disse isso. Que os gentios são governados por eles. Os líderes que operam de domínio e autoridade sobre eles. Jesus disse, entre vocês não. Entre vocês não deve ter isso. Ninguém que seja autoridade e domínio sobre vocês de Deus. Porque entre nós há um só mestre, há uma só cabeça, há um só Senhor, há um só mediador, há um só a quem devemos ser devoto, praticante e consagrar nossa vida em submissão e obediência, sem questionar. É a Cristo, não é a pastor. Se tem algum líder religioso, se tem algum homem que diz que é de Deus, se não está trazendo a palavra de Deus, o que Jesus ensinou, temos que repreendê-lo. Não, mas ele é autoridade. É não. Quem disse isso a você? A autoridade é a palavra. E eu estou na palavra, eu tenho que usar a autoridade da palavra para ele. Todos nós que estamos em Cristo devemos estar na luz, como na luz ele está, para ter comunhão uns com o outro. Não é dentro de igreja. Não, você tem que estar na igreja. Mentira. Em canto nenhum você vai ver Jesus orientando isso, nem os apóstolos. Você tem que estar em Cristo. Você tem que congregar num grupo que esteja ali guiado por Cristo. Não congregar dentro de um estabelecimento como obrigação para ser de Deus. Isso é uma grande mentira do diabo, irmão. Jesus vem e diz assim, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei presente ali. Aí vem os homens e diz, você tem que estar numa igreja, que é aqui que você encontra Deus. Se não tiver, não tem como você servir a Deus. Mentira do diabo, pregada por esses pastores, com esse conceito maldito de igreja, que está prendendo muita gente, mas eu creio que a verdade está indo até eles, não dentro das igrejas, porque dentro das igrejas eles não têm a liberdade de ouvir a verdade. Mas a verdade está indo até eles por aqui, ó, pela internet, nos ônibus, na rua, em casa. A palavra de Deus, que é luz, vai iluminar o teu entendimento para te libertar da escravidão desse sistema maldito de Satanás chamado igreja, das mentiras pregadas dentro da igreja, das falsas profetas, dos filhos de Satanás, ministros de Satanás dentro da igreja, que se denominam homens de Deus. O membro da igreja de Cristo tem que honrar um ao outro. Não é desfazer. Honrar um ao outro. Não desfazer de ninguém. A edificação do corpo. Para não ser menino. Seguir a verdade. Crescer no conhecimento de Cristo. Temos que estar examinando a palavra. Deixando o Espírito Santo de Deus nos guiar. Porque Jesus disse que quando ele subisse e fosse de volta para o céu, quem iria estar na terra nos guiando não era Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, nem papa, nem padre. Jesus disse, eita, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluias! Oh, glória! Não, pastor é o nosso guia. Que guia que nada, irmão. Tu está sendo guiado sim por esse pastor para o inferno. Olha aí, ó. O povo tudo com esperança agora no Papa. Eu vi uma reportagem, o repórter dizendo lá, botou o título lá na reportagem,
se eu não me engano foi no canal 4, na Band. Olha o que botaram lá. O Papa, a luz para a escuridão do mundo, ó. O guia da Igreja Católica é o Papa, ó. O guia da Igreja Evangélica é os pastores. O guia das religiões são os líderes. O guia da Igreja de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele não nos guia dentro de igreja por doutrina de igreja. Jesus disse que ele nos guiaria na verdade, em toda a verdade. João 16, 13 e 14. Irmãos, se tu quer viver tua vida com Deus, verdadeiramente, tu tem que viver dentro dos princípios do Evangelho. Tudo aquilo que eu estou aqui ministrando, tudo aquilo que eu já falei aqui, examine na palavra, porque eu estou falando pela palavra. O argumento plausível que eu levo para refutar essa mentira do diabo por esses pastores de igreja, denominação, que eles ensinam que o povo tem que estar lá dentro, servindo, devotando e consagrando sua vida como se fosse a Deus, é mentira do diabo. E eu estou falando isso mostrando a verdade. Estou refutando essa mentira com o argumento plausível da palavra. Seja prudente, irmão. Não precisa você ser um teólogo. Não precisa você ter um conhecimento universitário para entender isso. As coisas de Deus, o que Deus quer que você conheça, para você chegar a Ele e ter a vida com Ele verdadeiramente, foi colocada de uma forma simples pelo Evangelho, para você conhecer e chegar a Ele. Quem complica é os homens usados por Satanás para trazer confusão, dúvida e desviar o povo da simplicidade do Evangelho. O Evangelho mostra nossa salvação em Cristo pela fé. O diabo levanta o sistema religioso para ensinar o homem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É tanta escravidão, é tanta devoção, é tanto jugo, é tanto fardo, é tanto ritual, é tanto cerimonial. Para o povo chegar a Deus, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que estar aqui, tem que servir, senão não é de Deus. O Evangelho não ensina isso, irmão. Analisa aí, observa o que o povo vive na religião. É uma vida cheia de sacrifício, de penitência, de flagelo, de obrigação, de atividade, como se fosse para Deus. O Evangelho não ensina isso, irmão. É tanto ritual, cerimonial, é objeto de fé, é culto de fé, é culto de poder, é culto de unção, é culto da bênção, é culto da vitória, é estar buscando a Deus ali, aqui e acolá. O Evangelho não ensina isso, irmão. Tudo isso é estratégia do diabo para perverter e confundir, para que o povo não acerte o caminho e não conheça a verdade por onde são libertos. Alguém chegou para mim e disse assim: mas irmão Hélio, o senhor está errado. O senhor vai pagar um preço diante de Deus. O senhor está desviando o povo da igreja. O senhor está levando o povo a sair da igreja. Aí eu parei essa pessoa e digo: vem cá, pare. Não fale com a emoção, não. Use o raciocínio, a inteligência, para você saber o que está falando. O raciocínio é a inteligência. Deus vai me punir porque eu estou pregando a verdade para tirar o povo da mentira? Porque você está dizendo que eu estou pregando para tirar o povo de igreja, impedir o povo da vida com Deus na igreja. Agora, a pergunta que eu faço a você: aonde você aprendeu de Cristo que o povo, para estar em Deus, tem que estar em alguma igreja? Me diga isso. Você está defendendo o que você aprende do seu pastor na sua igreja, os princípios religiosos. Eu estou fazendo a obra do reino de Deus, condenando as obras más das trevas, a mentira do diabo. Estou levando o povo ao conhecimento da verdade, para libertar o povo da vida maldita de igreja, adoração vã, vida reprovada por Deus, escravizada, alienada, subjugada sobre tarefa, obrigação dentro de igreja. O Evangelho não pede isso. Seja esperto, vai examinar a doutrina de Cristo e procure ver onde Jesus ensinou alguém a ir para algum templo, estar diante de algum altar, buscar algum santuário para adorar a Deus e servir a Deus. Entendeu, irmãos? Então que Deus abençoe. Que vocês entendam e compreendam, que a verdade possa estar iluminando o vosso entendimento nesse momento. Amém? Esse é o meu compromisso no reino de Deus.
pela vocação que foi me dada, ministrar a verdade do Evangelho de Cristo, a qual eu prego, defendo e busco viver nas minhas poucas forças, com a graça de Deus.